Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo para a gente dar ênfase ao noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E nesta edição, a gente vai falar bastante aqui sobre esse imbróglio aí envolvendo o Maracanã. Mais confusão nesta situação. Vasco ontem fez uma solicitação para o consórcio Maracanã e a gente vai falar aqui sobre essa solicitação. Iremos abordar também a situação de mudanças no time titular do Vasco da Gama para o jogo contra o Red Bull Bragantino. E por falar em Red Bull Bragantino, o Red Bull Bragantino pode poupar alguns jogadores. Que história é essa, Laureano? A gente vai explicar para vocês. E a situação aí de reforços, né? Vasco negociando com 2 jogadores aí, segundo o jornalista Jorge Nicola, e aquilo, com aval do nosso treinador, Ramon Dias, que ontem pediu de 3 a 4 reforços aí para fechar o ciclo de contratações para 2023. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e bora pro vídeo. Mas galera, se inscreva mesmo aqui no nosso canal, nos conceda aí um voto de confiança, uma oportunidade, principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Bom, meus amigos, o seguinte, situação do Maracanã. O Vasco, mais uma vez, tentando a liberação do estádio para colocar um jogo. Isso é um absurdo. Ontem o Vasco fez uma solicitação junto ao consórcio, junto à dupla Flamengo e Fluminense, para colocar o jogo contra o Galo, contra o Atlético Mineiro, jogo referente à primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro no Maracanã. O seguinte, é importante que o Vasco da Gama coloque seus jogos no Maracanã, a gente entende isso por conta de renda. Só acho que o Vasco não deve tirar o foco daquilo que é o principal, porque jogando no Maracanã, jogando em São Januário, tem que conquistar os 3 pontos. Então é o seguinte, não tire o foco do objetivo, que é somar os 3 pontos. O resto, o Vasco, nessa manhã, faz uma nota e diz que vai ingressar na justiça caso o estádio não seja liberado. Bom, vamos aguardar. Vasco da Gama e Red Bull Bragantino, jogo dificílimo. O Red Bull Bragantino que está ali na 6ª colocação. E o seguinte, o Red Bull praticamente não toma gols jogando lá em São Paulo. Para conquistar a vitória, o nosso treinador aposta no artilheiro Vegetti, que deve ser, ou melhor, será a principal novidade do time do Vasco da Gama. Outra mudança que o Vasco vai fazer para esta partida aí é a situação de um jogador no meio-campo, pois o Praxedes não terá condições de jogo. Ontem o nosso treinador testou ali o Jair e o Marlon Gomes. Chamou muita atenção o fato do Pumita ontem ter treinado no time reserva e o Bambu confirmadíssimo, improvisado ali pelo lado direito. Parece que deu jeito ali, pelo menos do jogo contra o Grêmio. E novidade que chega lá de São Paulo
é que o Red Bull Bragantino pode poupar alguns jogadores para esta partida. O Red Bull Bragantino tem um jogo na quinta-feira contra o América Mineiro, referente aí à Copa Sul-Americana. Então, pode ter jogadores aí poupados para esta partida. Bom, meus amigos, agora falando sobre a situação de reforço, tá? Hoje o Vasco vai fazer o anúncio oficial aí do Rossi, certo? A coletiva do Rossi já deverá ser marcada. O Ramon Dias ontem pediu de 3 a 4 reforços aí até o dia 25, está cobrando a 777 Partners, está cobrando aí o Paulo Brax, que se deixar na mão dele, a situação fica muito lenta. Informação que a gente tem atualizada do jornalista Jorge Nicola. O Vasco realmente enviou uma proposta para o Alan Sonora. A proposta está confirmada. A princípio, o jogador gostou muito aí da proposta do Vasco da Gama, tá? Então, não foi apenas sondagem, segundo Jorge Nicola. Há uma informação do jornalista que a proposta foi formalizada e o atleta também tem muito carinho ali pelo Ramon Dias. O Ramon Dias aí que está sendo principal argumentador para poder trazer esses reforços para o Vasco. É um jogador que eu gosto, tá? Um jogador diferenciado que o Vasco não tem no elenco. Essa é a grande verdade, que estava lá no futebol mexicano. Principalmente, vamos ganhar muito aí em cobrança de falta, caso esse jogador venha. E a situação aí envolvendo o Robert Pereira, tá? Surgiu uma informação aí que ele teria dado preferência por times na Europa, mas não está descartada a situação dele vir a ser jogador do Vasco da Gama. Perfeito, pessoal? E o seguinte, tá? Um jogador aí de alta rodagem, que passou por seleção argentina, que passou por Juventus, pelo Watford, né? Estava lá na Udinese e, conforme a gente está falando aqui, o Santos enviou já uma proposta já para esse jogador. Então, o Vasco tem que correr, tem que fazer a situação rápida, porque até o dia 25 faltam 2 semanas. E não é porque a gente simplesmente venceu a equipe do Grêmio que a gente vai achar que está tudo certo e não precisa mais de contratações. É um longo caminho até dezembro, até o final do Campeonato Brasileiro. Certo, meus amigos? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!